Bom, primeiro, obrigado, Fernando, pela oportunidade, pelo espaço. É difícil concorrer com o João Inácio, né? Logo depois, cara. É complicado. Mas aí, parabéns pelo painel, muito legal. Parabéns, Delantero, pelo trabalho. Admiração que a gente tem também pelo que vocês estão fazendo. Bom, eu sou o Marcos, me apresentando aqui um pouquinho. Eu sou um dos fundadores da Ipanema Comunicação, uma agência aí com 17 anos de mercado. E há 3 anos atrás, eu entrei numa sociedade com uma aceleradora de startups, chamada Cordel Ventures, onde a gente teve a primeira startup acelerada, que é a Hub Local. O Felipe vai explicar um pouquinho melhor sobre a Hub Local. E há 6 meses atrás, nós inauguramos o BS Innovation Hub, que é um hub de inovação, onde a gente acelera 10 startups por semestre lá. A gente está, inclusive, encerrando agora. Sexta-feira, agora, as 10 startups saem, e dia 3 de janeiro começam mais 10 startups. Então, hoje a gente é o maior hub de inovação do estado, né? A gente já tem aí, vamos para 28 startups no nosso portfólio, então a gente vem crescendo, e a gente vem fazendo esse trabalho para o crescimento, né, do ecossistema de inovação aqui do nosso estado. E aí, para começar, Felipe, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E para a gente começar, Felipe, explica um pouquinho, porque aqui tem gente de agência, né, que eu estou vendo, deve ter veículo, enfim. Explica o que é a Hub Local, cara. Bacana. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fernando. Ele disse aqui que é difícil, né? Sexta-feira tá num local como esse. Eu acho que não, viu? Bebida, comida, tudo liberado aqui, pelo amor de Deus. Ambiente maravilhoso. Ótimo lugar para estar numa sexta-feira e ainda adquirindo conhecimento, né? E que é o mais legal ainda, que eu não conhecia, ainda estou conhecendo esse espaço agora. Então, estou feliz aí pelo convite, estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa história, né? Marquinhos aí contou um pouco, assim, a nossa história casa um pouco, né? Porque quando a Cordel iniciou a Hub Local estava começando a nascer também, a ideia, o projeto. Apesar de longas datas, né, minha e do meu sócio Rodrigo, a gente tem muitos anos no mercado e vinha tentando desenvolver um negócio. A gente sempre vinha dentro daquele lema de todo empresário, né, que é sonhar grande, começar pequeno e crescer rápido. E a gente vinha nessa dificuldade de conseguir crescer, né, há muitos anos. E quando a gente encontrou os nossos amigos aqui, o Marcos, o Strauss, né, que da Cordel Ventures foram os que iniciaram. Depois conhecemos o Dudu, a BS Innovation Hub, o Beto, todo mundo lá que está fazendo esse negócio acontecer. Mas o que é a Hub Local? A Hub Local é uma startup, certo? É uma startup de tecnologia, e ela é voltada principalmente para marketing e dados, né? Nós chamamos de Martech, que é inclusive o tema do que nós iremos falar aqui. E o que é que ela faz? O objetivo dela é fazer todos os locais do mundo serem encontrados na internet. O que é isso? O que é local, né? Local é um estabelecimento, é uma organização, é um ponto físico que as pessoas querem ir até aquele local, até aquele ponto que existe aqui no mercado. E o que acontece é que a Hub Local ela nasceu de um estudo que dizia que 98% das empresas, né, focando mais no business inicialmente, 98% das empresas não estavam presentes em todos os canais digitais que deveriam estar. Consequentemente, os seus locais, os seus estabelecimentos físicos não eram encontrados de forma correta e devida em todos esses mecanismos. E aí a gente viu esse estudo no Vale do Silício, após uma viagem que nós fizemos, na tentativa de encontrar um modelo de negócio, depois de muitos anos, né? Então, é uma longa história, não quero me estender aqui na história, mas a gente viajou, conheceu, vimos esse estudo, vimos a dor do mercado, já vimos conversando com vários, né, clientes, ainda eram muito pequenos antes de começar a Hub Local, e a gente resolveu resolver esse problema. É um problema mundial, tanto que a Hub Local teve uma sessão meteórica de 2019, quando a gente iniciou o projeto. A gente tinha 90, 80 clientes. Hoje nós estamos com 5 mil assinantes com a gente. Tá? 5 mil assinantes em todo o Brasil, dentre elas algumas grandes, médias e pequenas empresas hoje na nossa base, que assinam com a gente de maneira recorrente, para garantir que seus estabelecimentos físicos, seus pontos físicos, né, seus PDVs, nós chamamos, sejam encontrados na internet. Além disso, temos a honra de estarmos hoje prestando serviço para o próprio Google. O Google, além de parceiro, ele também é um cliente nosso.
ele também manda pontos de interesse do mapa que eles querem cadastrar e eles não têm acesso aos dados, eles utilizam a Hub Local como coletora de dados. Porque o Google não tem acesso a todos os dados do mundo e a missão deles é organizar as informações do mundo. E aí eles precisam de empresas como a Hub Local para que ajudem a organizar informações para eles de forma direcionada ali. Então, temos grande orgulho de também estar trabalhando com o Google e outras 50 plataformas hoje, colocando dados, informações e gerando negócios, realizando sonhos para quem empreende, para quem tem um local que quer ser encontrado na internet. Então, a história, resumidamente, então, 7 anos de história, é muito difícil resumir isso em pouco tempo. Resumindo, né, quando você tentou ir para um lugar, botou lá no Google Maps o endereço, e chegou lá, o endereço estava errado, a culpa é porque não tinha um registro feito Exatamente. pela Hub Local. Ou, por Exatamente. exemplo, eu já vi, até deveria fazer o registro aí, viu, Felipe? Na hora, eu estava até Porque pensando nisso. se a Eu gente não bate- consegui achar vocês no Instagram, que eu queria marcar É aqui isso que eu ia falar. a localização, não consegui. Que é um dos papéis da Hub Local, é colocar essa localização no Instagram, no Yelp, no Foursquare, no WhatsApp, em todo canto. Então, a pessoa pesquisou, vai encontrar aquela localização. Só para vocês terem ideia, se você bate a foto no Instagram hoje, quiser marcar o nosso e-mail, vocês não vão encontrar o local, porque não tem o registro. Olha aí. Deixa com a gente, manda para a gente resolve aqui já, vou mandar aqui um WhatsApp aqui pro time. Pois é. E eu acho que é muito bacana, é motivo de muito orgulho para a gente aqui do Ceará, ver uma startup que hoje, com valor de mercado, pessoal, de 50 milhões de reais. Isso. Hoje é o valuation da Hub Local. Então, assim, partindo já para uma próxima rodada ano que vem, com valuation dobrado disso. Então, é motivo, sim, de muito orgulho. Ou mais, né? Já são quantos colaboradores lá hoje, Felipe? Pronto. A Hub Local, para vocês terem ideia, quando a gente criou ela, era eu e o Rodrigo, duas pessoas, que iniciaram um sonho, um projeto. E hoje nós estamos com 70 colaboradores na Hub Local. Estamos aqui pertinho de vocês, dá para ir a pé aqui no Palladium Business Center, lá com 2 andares hoje de salas, com muita gente lá, muita gente bacana. Estamos crescendo, estamos com 100 vagas abertas na Hub, né? Porque a gente está em ampla expansão, estamos preparando uma expansão na América Latina, né? Os nossos próximos passos, a gente ir para o México, a gente ir para a Colômbia, para o Chile, né? Que são países, a gente quer focar em países emergentes, né? Brasil é o top daqui, é um dos mais emergentes da América Latina, e a gente quer ir descendo a escadinha aí dos também tops, com México, Colômbia, que estão crescendo bastante. Legal. E aí, vamos para o tema, né? Falar de Martech. E aí, falando de alguém que é de agência, eu acho que existe ainda um distanciamento muito grande do que as agências fazem e das Martechs, né? Que são as empresas de marketing aliado à tecnologia. Ainda está existindo essa distância grande, o mercado da gente de agência está ficando um pouquinho para trás em relação a isso. E aí a gente achou super importante trazer esse tema para discutir com vocês, para que a gente cause essa aproximação. Existem diversas Martechs hoje no Ceará que a gente, como agência, não tem conexão com eles. Então, a gente pode resolver várias dores dos nossos clientes com soluções tipo a da Hub Local, né? Exatamente. Vamos aí, passar, Felipe, né? A gente vai falar aqui o que é a Martech, né? Exatamente. O tema de hoje é falar sobre Martech, que a Hub Local está inserido também, né, nesse mercado. A gente é bem Martech, mas também está começando a entrar pesado na parte de dados. Porque tem isso, né? Às vezes você pode ter mais de uma categoria, tem a categoria principal, a subcategoria como startup, de tecnologia. Então, para falar de Martech, né, para vocês, acho que a Hub Local ela é bem inserida assim, no Hub Martech, porque o objetivo dela, o que a gente faz? A gente unifica o marketing, né, o marketing de localização, chama-se um nicho do marketing, com tecnologia. Tá? Basicamente, vocês terem uma forma bem fácil, vocês entenderem, antes da Hub Local, e antes de tecnologias como a Hub Local, você, para se cadastrar nesses pontos, você precisa ligar para uma pessoa e ela tem que ir lá, registrar um a um em cada uma dessas plataformas. Por exemplo, porque hoje vocês... Eu não vi aqui nem o Google daqui, tá? Mas vamos supor que vocês tenham um Google daqui. Mas eu acabei de tentar compartilhar um story, colocando a localização aqui do nosso e-mail, e não consegui encontrar. Então, o que acontece? Teria que ter uma pessoa para ir manualmente lá colocar. A Hub Local ela faz isso de forma automatizada. A pessoa manda um dado, ela é um hub de conexão de dados, você coloca a informação, automaticamente vai para 50 plataformas, já de forma integrada. Então, agiliza o processo. E é exatamente isso que Martechs fazem. Você imagina pegar um cliente como eles têm a PagMenos, né? 1.100 lojas. São mais de 50 registros, né? Que é Google,
Facebook, Yelp, Foursquare, enfim, são mais de 50 registros por endereço físico. Então, a PagMenos teria que ter 1.100 registros vezes 50. Isso. É impossível então, de fazer manualmente isso. Na verdade, são 50 mil registros. Ele teria que abrir 50 mil registros e, humanamente, isso é impossível. Tanto que, quando entramos na PagMenos, inclusive, é um grande case nosso, temos outros maravilhosos, mas a PagMenos realmente é um volume bem interessante de lojas, eles estavam com um problema grande com isso. Eles não conseguiam estar presentes em todos os canais. Não tinha jeito. Eles já tinham tentado, inclusive, contratar outras soluções e não tinham conseguido resolver esse problema. Então, é exatamente o que nós fizemos. O que é que nós fizemos? Unimos uma solução de marketing, um nicho de marketing ali específico e colocamos tecnologia para o quê? Para escalar esse processo. Que é exatamente o que as Martechs irão fazer. E até uma coisa muito legal, que os dados que podem ser gerados do Google, é o exemplo do laboratório Clementino Fraga, né, Felipe? Que abriu novas lojas usando os dados gerados pela Hub Local, né? Que é exatamente isso, né? As Martechs, elas têm várias finalidades, né? Inclusive, nós vamos falar um pouco mais à frente sobre as finalidades das Martechs, mas o objetivo é escalar os processos de marketing, né? Há um paradigma aí, quem é de agência aqui sabe, né? Há um paradigma de como você consegue escalar uma agência. É difícil, porque é muito difícil você escalar hora homem, né? É muito complexo. E as Martechs, né, elas vêm para ajudar exatamente nessa escalabilidade. Inclusive, existem estudos dizendo que agências se tornarão uma Martech, ou elas serão um hub de Martechs. Elas conseguirão unir várias tecnologias para poder escalar seus processos. Shopping. Aqui no shopping, se tu marcar Jardins Open Mall, dá 4.800 e tantos quilômetros de distância. Até mostrei para o Bosco, porque ele trabalha aqui com o pessoal do marketing. E todas as fotos do Jardins Open Mall tem um nomezinho bonitinho, mas quando tu clica na localização, dá bem pertinho, né? 5.000 quilômetros. Então, assim, eu queria saber, em termos, a pergunta pode ser boba para você, em termos operacionais, como é que funciona? Vocês corrigem isso? Se a pessoa tem só uma loja, por exemplo, aqui no meu caso eu sou só um, meu escritório aqui da Sobral, na Vigílio Távora, é só um, não é uma PagMenos que tem várias lojas. Como é que funciona a operação desse negócio, tanto para corrigir, para pagar aquela ruma de coisa que a moçada criou lá no Facebook, não sei onde, deixar só um que vale e deixar a coisa rodando bonitinho, né? Como é que funciona isso? Ótima pergunta e é algo que a gente resolve muito. Tem muito cliente que procura a gente por causa disso, inclusive, né? Desse problema que isso acontece. Basicamente, tá, vocês têm que entender o seguinte, hoje existem várias plataformas que são muito famosas. Temos a Google, por exemplo, o Google Meu Negócio, que hoje é meu perfil na empresa do Google. Mudou o nome recentemente, o Google fez essa mudança, mas segundo dados, o próprio Google diz que tem 60%, 70% hoje das empresas brasileiras já estão cadastradas nessa plataforma. Qual o problema? É porque a maioria dessas empresas, 98% delas, cadastra, abandona e muitas vezes cadastra de forma errônea, que é o que acontece exatamente porque esse problema de informação que você teve aí é algo comum. A maioria das empresas, elas fazem o primeiro cadastro, e como essas plataformas, né, esses registros, elas pegam o endereço, né, e acabam colocando um pino, e muitas vezes esse pino vai em um local errado, até porque o Brasil tem muito problema cartográfico, né, de mapa, acaba indo para localização totalmente diferentes, mesmo tendo o endereço correto, né? Então, é um grande desafio, e por isso, né, que a Hub Local existe. A Hub Local, ela vai fazer o quê? Ela hoje é integrada com todas as plataformas, e aí lá, quando a empresa ela entra, né, quando o local entra lá na Hub Local, ele entrega um diagnóstico inicial mostrando como é que está a situação da empresa naquele momento, daquele local naquele momento. Ele diz onde é que ele está cadastrado, se está faltando algum registro. Eu vou ser bem sério com você, eu hoje só conheci uma empresa no Brasil que está com os registros 100% completos, né? Só tem uma empresa até agora. Eu não encontrei esses 2% que esse estudo foi realizado. Então, 98%, eu diria que é 99,9%. Tá? Então, quando eles entram, quando esses locais entram, a gente entrega um diagnóstico inicial, mostrando automaticamente, né, ali de onde estão cada registro deles, como é que está a localização, como é que está o endereço, como é que está o nível de otimização. O que é o nível de otimização? É o quanto ele é achado, né? Quantas pessoas facilmente acham, não pelo nome,
mas pelo produto, pelo serviço, pelo segmento. Pesquisar, por exemplo, restaurante na cidade, restaurante próximo a mim, né? Como é que você é achado por isso? Então, é uma forma de encontrabilidade que te demonstra lá fazendo aquele relatório. Fernando, só complementando, Felipe, Pois você não. imagina o seguinte, o Felipe até fez uma postagem essa semana sobre isso. Estão legal. vindo os carros autônomos, né? E aí você não vai dirigir, você vai botar o endereço lá para onde você quer ir. Aí você imagina que você está no seu carro, e aí você bota o endereço do Jardins Open Mall e ele começa a dirigir para esses 4.800 quilômetros. Imagina aí, imagina isso, cara. Pode acontecer. Essa é uma dor que vai acontecer geral, entendeu? Que, E aí- inclusive, a gente está se posicionando como uma solução de Smart City, né? A Hub Local está se posicionando exatamente assim para resolver essa problemática, para garantir que todos os locais estejam no ponto certo. A gente quer ser um organizador de locais, né? O Google ele organiza as informações, nós organizamos os locais que estão dentro do Google. Então, para resolver o teu problema é muito simples. A gente iria colocar uma informação, colocar o registro, né? Colocar a informação dos registros daqui do Jardins Open Mall, iria aparecer lá onde ele está cadastrado, como é que está a localização dele, e a gente, encontrando esse problema, realmente o cliente, né, olhando lá no mapinha, opa, está errada a localização, ele pode corrigir, só puxar o pino no local e corrige. Se ele não corrigir, a gente tem pessoas que vai corrigir por ele, quando ele corrige, automaticamente corrige em todo lugar, de forma única, rapidamente. Exatamente. Uma correção vai corrigir 50 plataformas. Temos. Da pessoa, a pessoa não, por causa do LGPD, até o Google nem Facebook dá dados de pessoais, né? Não dão dados pessoais de maneira nenhuma. Eles podem até ter, mas eles não entregam para tecnologias como a nossa. O que a gente consegue é dados de mercado. Por exemplo, quantas pessoas vieram do bairro Aldeota para o estabelecimento? Eu consigo saber quantas pessoas vieram de cada bairro, a gente consegue saber de onde elas originaram as rotas, a gente consegue saber melhores lugares para expansão, um mapa de calor mostrando de onde é que estão vindo geralmente os clientes até o estabelecimento, isso a gente consegue saber. Você imagina a gente como agência, a gente pode pegar esse mapa de calor e descobrir que, por exemplo, a maior parte dos visitantes da sua loja estão vindo do bairro do Benfica, por exemplo. Pô, você ou abre lá ou você bota a tua comunicação lá, cara, você bota outdoor lá, então... Esse trabalho de dados alimenta todo o nosso trabalho como agência, né? Isso, exatamente. Vamos seguir? Vamos seguir. Então, assim, para falar um pouco do... Hub Local é uma Martech, né? Existem várias outras. Eu acessei um estudo recentemente que falava que existe em torno de 630 Martechs mapeadas. Tem todo tipo, que você pode imaginar. Mas aqui a gente pegou aqui 6 categorias, que são as 6 principais categorias dessas Martechs. E não necessariamente, como eu disse, elas estão inseridas só em uma. Vocês vão ver que a Hub Local está inserida em 2, aqui nessa lista. A primeira categoria seria a publicidade e promoção, tá? Que seriam, também, nós temos uma subcategoria de Martech, que chama-se EdTechs. São as empresas de tecnologia voltadas para advertising, né? Para publicidade e propaganda. Ferramentas de mobile, displays de mídia programática, mecanismos de busca, social media e vídeo. Certo? Primeira categoria. A segunda categoria seria de conteúdo e experiência. Tem muitas. Vou dar aqui exemplo, MLabs. É uma delas, é uma bem famosa, bem conhecida. Tem a outra também, concorrente deles. Ferramentas de automação, de marketing, e-mails, marketing de conteúdo. Quem também trabalha nisso aqui? RD. Né? A RD também trabalha nessa área. Então, é outro tipo de Martech. Social e relacionamentos, plataforma de CRM, né? A CRM que você deve conhecer muito bem, Analytics, gestão de eventos, entre outros. Comércio e vendas. Existe até, acho que no próprio BS tem uma de e-commerce. Né? Tem um de e-commerce, que é para desenvolver o e-commerce de maneira geral. Marketing para afiliação, Hotmart, bem famosa também. Automação de vendas, internet das coisas, IoTs, né? E outras experiências de varejo geral. Né? O que tiver a ver com venda, marketing, vai estar também nesse comércio e venda. Dados. Também temos, eu conheço uma muito bacana também. A Hub Local também está inserida nessa parte de dados. A Hub Local está inserido aí, nesses 6, está inserido em publicidade, promoção e dados, hoje. Né? Que a gente ajuda a publicizar as informações, né? Daqueles locais, dos locais que trabalham com a gente, e a gente puxa muito dado. A gente vira, nós chamamos de oásis de dados. A gente pega dados e informações, entrega esses dados e informações para aqueles nossos assinantes no final da base. E nós temos também o pessoal de gestão, né? Pipefy é uma de gestão, é bem conhecida.
Então, assim, tem várias outras aí que são bem legais. Então, são 6 categorias aqui para vocês entenderem bem claramente o que é que as Martechs vão trabalhar. Então, elas hoje praticamente está muito difundido, né? Essa questão de Martech está cada vez mais crescendo. Vocês vão notar isso até pelo investimento que já foi feito em Martechs. O ano passado, viu, Marquinhos, 200 milhões de dólares, nem reais, era dólares, em Martechs brasileiras, captadas em 2020. A Hub Local captou um recursozinho também, ano passado e nesse ano também. Quanto foi, Felipe? A gente captou, do total, 2,9 milhões. Foi um recurso semente, tá? Recurso que a gente fez uma captação. E a gente está agora, inclusive, iniciando a abertura da Series A em breve, né, que aí vai ser realmente com fundo em dólar, já no próximo ano. Legal. Mas, assim, um número muito expressivo, né? 200 milhões de dólares, são mais de bilhões, aí, são um pouco mais de 1 bilhão de reais. E está assim, tá crescendo cada vez mais esse número. Esse ano, não fecharam ainda esse ano, mas com certeza já passou desse número aí, até porque foi um ano de pandemia. Então, lembrando, 2020 foi um ano de muito lockdown, e aí acabou exatamente dando uma retraída um pouco nos investimentos. Legal. Deu uma retraída no investimento, especificamente no Venture Capital. Tá? Isso foi claro, houve uma retraída por causa da pandemia. Porém, 2021 está bombando, né? 2021 já passou, já bateu recordes. Então, houve o quê? Uma retomada muito rápida. E no próprio investimento em publicidade também, né, do mundo inteiro, teve uma caída. Porém, interessante, apesar de diminuir o investimento em publicidade, as empresas elas passaram a olhar mais para a digitalização delas. Então, está tendo, inclusive, eu estou lendo, estou fazendo vários estudos para a América Latina, está tendo uma situação agora no mercado da América Latina que eles chamam de boomer, que é as empresas elas estão muito emergentes na questão de tecnologia, tanto que está gerando um problema sério, né? Que é o problema do apagão da TI. É cada vez mais claro, notório o apagão da TI. Por quê? Porque todo mundo está querendo fazer alguma coisa. E aí, quando todo mundo vai junto, não tem mão de obra suficiente para o negócio acontecer. O mercado da publicidade já vem sofrendo com esse apagão, né? E cada vez mais aí, com outras áreas se conectando com a nossa, a gente vai sofrer sim cada vez mais. Para quem não sabe, o ecossistema do Ceará de inovação hoje está entre os 10 maiores do Brasil em número de startups. Né? A gente tem o orgulho de ter tido a Hub Local, inclusive, está entre as 3 melhores startups do Brasil esse ano, segundo a Associação Brasileira de Startups. Então, também é um outro marco aí para o nosso ecossistema. Né? A gente também ganhou como startup revelação a Hermione, que é bem interessante, que é uma fintech para mulheres, né? Isso. Então, assim, o mercado vem despontando, vem crescendo. Eu também estou atuando como investidor líder da Anjos do Brasil aqui, então a gente também já está com um grupo de 15 investidores locais, se conectando com startups, fazendo investimento. Inclusive, o primeiro investimento da Hub Local foi com a Anjos do Brasil. Então, a gente vem captando outras startups locais também, fazendo essa esteira de investimento. Mas e aí as Martechs, como é que eles ajudam as agências aí, Felipe? Cara, assim, a principal aí, né, até o tema é esse, como é que as Martechs ajudam o setor de comunicação, de maneira geral, né? Existem várias maneiras de ajudar. Eu citei aqui 6 maneiras para vocês entenderem, assim, basicamente, o que tem que ser visto no mercado. Por exemplo, mais dados com mais inteligência, né? É primordial, quando a gente utiliza a tecnologia, a gente consegue pegar dado e informação. E a gente consegue utilizar isso, inteligência, para o cliente final. Ou seja, as agências, o objetivo delas era negócio, era business. E aí, quando você tem soluções de tecnologia, como a Hub Local, como a própria RD, como vários outros CRMs aí no meio do mercado, vocês vão ver que o negócio, que vocês conseguem extrair uma série de informações e dados e utilizar isso em proveito do cliente, de forma até, muitas vezes, a surpreendê-lo, né? E aí o que acontece é que ele vai fidelizar, né? Ele vai ficar realmente com aquela empresa, com aquela agência. Tudo junto e misturado, mas não sem bagunça, tá? O que acontece? A Hub Local tem isso, né? São 50 plataformas, a gente organiza elas, né? Cada uma, para vocês terem ideia, olha a luta que é. É por isso que não é fácil a agência fazer. É por isso que não é fácil alguém fazer, um ser humano fazer. Por quê?
Porque cada plataforma tem uma diretriz, cada plataforma tem o formato que você tem que jogar lá dentro. O que a gente faz, quando a gente faz a integração com as APIs, né, com as plataformas, a gente tenta colocar um formato único, pegar o máximo de dados possível num formato único e direcionar ele de forma organizada para cada plataforma. Porque se eu mandar da mesma forma para todas as plataformas, não vai chegar toda a informação que a gente precisa chegar. Então, as Martechs, elas fazem muito isso na mão das agências, do setor de comunicação de maneira geral. Ela consegue organizar uma salada de dados e plataformas que estão cada vez mais nascendo no nosso mercado. Elas unificam isso em um só lugar e elas direcionam, né, tudo isso em prol do negócio. Então, fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil, mais entendível. E beleza, e uma coisa bem legal que eu noto, né, e cada vez mais as empresas estão puxando, e eu acredito que as agências e o setor de comunicação deve puxar também, é em pensar em como gerar negócios para o cliente, né? Ao invés de ficar pensando em execução. É um braço, acaba se tornando um braço. Quando você tem uma Martech ali, que tem tecnologia, um processo escalável, ela vai te dar um braço muito mais barato, um custo mais barato, e tu bota a tua equipe para gerar negócio, para desenvolver soluções em prol daquele negócio, tá? Mais medição é igual a mais gerenciamento, como eu acabei de dizer, acabei de falar por cima aí, já até dei um bizu. Quando você mede, você consegue dar a informação e você direciona a tua empresa para aquilo que importa. Por exemplo, o que é que importa para uma concessionária? É vender carro. É vender carro, atender bem o cliente no pós-venda. É o que eles querem, tá? Por que o teu time perde tempo desenvolvendo soluções de agência, por exemplo, soluções de entrega de execução final, né? É uma coisa que a gente pergunta muito. Então, quando a gente tira isso, né, da mão do cliente, coloca de uma forma escalável no teu processo, tu vai conseguir fazer o teu cliente direcionar mais para a venda, ele vai vender mais. Só por estar mais focado no negócio e menos focado em processos que ele não é técnico o suficiente para poder desenvolver aquele processo. É um grande desafio. Cliente em primeiro lugar. Cada vez mais está havendo aí soluções de Martechs voltada para a experiência do usuário, para o sucesso do cliente, que é uma coisa que ainda precisa ser difundida aqui no nosso estado, com certeza. Né? Botar o cliente em primeiro lugar. Como é que você coloca isso? Como é que você atende em escala cliente? Né? Utilizando tecnologia, não tem outro jeito. Então, também tem muita solução bacana de Martechs, otimizando aí a eficiência do atendimento da comunicação de maneira geral. Aquilo que eu falei no início, tecnologia se escala, ora homem não, né? É um grande desafio. As agências, de maneira geral, a gente tem algumas parceiras, né? Tem um programa de parceria com a agência. Hoje a gente está bem retraído ainda, a gente não está escalando ainda, mas a gente tem recebido alguns excelentes parceiros. Temos alguns aqui no Estado de Ceará. O Marquinhos tem a agência dele, a Ipanema, temos a Advance, está com a gente também. Então, assim, a gente tem recebido parceiros que queiram, né, obviamente, utilizar a nossa solução. E o que a gente mais vai ajudar elas é exatamente nessa questão da escala de várias plataformas, e a gente conseguir ganhar tempo com custo, né, você vai ver o custo unitário do cliente, é muito mais barato que você contratar um funcionário, né, uma pessoa para ali. Então, uma coisa que a gente tem tentado vencer no paradigma ali da Hub Local, a gente quer ser uma solução que ajuda as agências a escalarem. É um objetivo nosso no próximo ano, inclusive, quando a gente for difundir o programa de parceria. E Martechs com uma otimização diferencial. Eu já ouvi falar no mercado de agências que conseguiram clientes por utilizarem outras Martechs. Por exemplo, oi? Tem alguém falando? Tá. Está fazendo uma pergunta. Martechs com uma otimização diferencial. Como é que elas utilizam? Por exemplo, na hora da venda, você está lá, né, vendendo a sua solução e entra numa concorrência de outras agências ali, uma agência chega e fala, eu tenho tecnologia XYZ, vou resolver esse teu problema. Ponto. De uma maneira rápida e mais barata. Não é nem barata, é um custo mais, uma eficiência melhor. Né? Não é nem questão de ser mais barata, é de você entregar mais valor. Né? Entregar mais valor é mais importante do que ser mais barato. E aí, o que é que eles utilizam? Eles utilizam algumas tecnologias de Martechs, botando isso, colocando isso na proposta, e eu já vi, por exemplo, algumas empresas falarem para a gente, Felipe, eu consegui uma conta, porque tinha Hub Local e o outro meu concorrente não tinha. Só um exemplo, vai ter outras, né?
tem outras também que ganham contas. Então, é um grande diferencial. Ou mantém a Você conta, né? Porque a gente já Mantém. manteve cliente lá na agência, porque o cliente queria que a gente resolvesse o registro dele do Google, que a gente fizesse as interações lá com os usuários no Google Meu Negócio, não é uma entrega que a agência se propõe a fazer, e o Isso. cliente queria obrigar a gente a fazer, e aí foi a Hub Local e resolveu essa dor também da agência. Sim, já teve casos, assim, já tem casos de resolver problema. Inclusive, a gente trabalha muito como suporte do suporte do Google, né? Porque o Google tem um suporte muito fraco, né? Um suporte bem inicial de Google Meu Negócio, principalmente. E até porque eles não monetizam, né? O Google Meu Negócio é uma solução gratuita. E aí a gente age, às vezes, como suporte do Google. A gente atende alguns problemas que o Google deveria resolver e ele não resolve. E muitos clientes já, no caso do cliente do Marquinhos, ele teve um problema, a gente teve que resolver e salvamos ali o relacionamento aí da agência e ele está até hoje com a gente, né, esse cliente. Estamos juntos lá nesse negócio. Então, assim, basicamente seria os pontos, né? A questão é vocês entenderem que o mundo mudou, tá? Acho que as agências, o setor de comunicação precisa entender que o mundo mudou. Recentemente, a gente visitou algum setor de comunicação, a gente viu ainda que está muito ainda precisando mudar, né? De maneira geral. Por exemplo, em soluções de gestão de pessoas, em soluções de tecnologia para escalar, né? Muito ainda em tempos antigos, né? Se você não tomar conta disso, os primeiros que virão serão os que vão desbravar esse mercado de Martechs, junto com o setor de comunicação, para difundir, porque está aí, a tecnologia é para isso aí, é realmente fazer uma disrupção nesse mercado e está só no começo, vai crescer muito mais, está cada vez mais vindo novas soluções criativas. Eu dei uma entrevista recentemente para um portal que falou desse investimento, que está atraindo muito olhar, né, para o setor de Martechs. Então, a questão aí é aproveitar isso. Estamos com um mercado líquido de investimento, então, 200 milhões vai crescer cada vez mais. Tenho certeza absoluta que já passou. Esse ano já passou mais de 200 milhões de dólares de investimento. Novas soluções estão vindo. Então, basicamente, pense, se você quer fazer uma Martech, por exemplo, o que é que você tem aí de processo, que é lento, moroso, que você pode utilizar a tecnologia para robotizar ou escalar aquele processo? É basicamente isso que eu dou de dicas aqui para quem tem interesse ou em ter uma Martech, né, criar uma Martech ou em fazer uma parceria com uma. Maravilha, Felipe. Cara, obrigado por ter aceito o nosso convite, da gente bater esse papo aqui. Obrigado, Fernando, de novo, pelo espaço. Ficou muito bacana aqui, está incrível mesmo, parabéns. E agradecer a presença de vocês também. E vamos para a próxima, né? Bora curtir a sexta-feira, né? Sextou. Obrigado, gente. Temos alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Eu já tinha visto falar pra caramba, mas confesso que eu não tinha parado para entender, muito menos para entender esse painel, que eu acho que mostra muito o que vocês podem fazer, não só junto das agências, né, mas junto do mercado inteiro. E eu acho muito bacana, fico muito feliz, eu sou um cara que sou vibrador pra caramba quando eu vejo uma empresa dessa, que começou com 2 pessoas, ter 70 e está com valores altíssimos, está com perspectivas ainda mais bacanas, não pelo montante do dinheiro, até porque eu imagino que quem chegou onde vocês chegaram, a última preocupação é essa, entendeu? É esse montante de dinheiro em bolso, não é isso, é pelo valor da empresa, valor financeiro, né? A empresa se mede pelo valor financeiro, pelo valor que ela chegou, por onde ela tem possibilidade de chegar, e isso é muito bacana, é motivo de orgulho para o nosso Estado, pode ter certeza, e principalmente por ter sido acelerada por gente daqui, né? Marquinhos e tantos outros, enfim, pela coisa ter se desenhado aqui. Geralmente, ou possivelmente viria alguém de fora e pegaria esse negócio e levaria para outro lugar, entendeu? Bacana ter deixado aqui, bacana por você ter acreditado e ter tido a coragem de deixar na mão de gente daqui. Quando eu digo deixar na mão, porque é a galera que está ali mentorando, lidando. Então, isso é muito bacana, sabe? E merece realmente o nosso respeito, né? Parabéns. Até falar que chegou aqui, ó, o Rodrigo da Nola Multa. Outra startup. Outra startup acelerada pela gente, que está em processo de captação de investimento agora também.
que é o seguinte, você recebeu uma multa, todo mundo aqui com certeza já recebeu uma multa na vida, Recebo toda hora. e aí viu, bicho? normalmente a gente vai pagar, né? Só que a anula multa resolve a dor do seguinte, você pode anular a tua multa se você não tiver sido multado da forma correta. E no Brasil se multa muito errado, né, Rodrigo? Então, aqui é uma oportunidade aí de vocês conhecerem também a Anula Multa, que é todo é uma legal tech, né? É uma startup ligada à área de advocacia, mas que vem desenvolvendo também com inteligência artificial todo um processo de inteligência para ler as multas dos usuários. Obrigado aí pela presença, cara. Muito legal. Mais alguma pergunta? Falando um pouquinho só do que ele disse aí, né? A gente ainda está num mercado bem estágio inicial Ceará. Tá? Eu tive a oportunidade, né, devido ao crescimento da Hub Local, de conhecer muita gente de todo o Brasil, norte, sul, leste, oeste, fundos de fora também. Então, a gente ainda vê poucas iniciativas. E quando a gente quis se juntar com a Cordel, né, principalmente, foi pensando exatamente nisso, a gente poder mostrar como é que se faz, ser espelho, ser inspiração, para que a gente conseguisse atrair mais pessoas boas, né, no mercado de startup, que é um mercado incrível, principalmente quando funciona, quando dá certo. Como eu lhe disse, são 70 funcionários de 2019 para agora. Então, 70 pessoas empregadas e a gente com 100 vagas abertas. Isso muda um paradigma de uma sociedade. É o que nós estamos precisando, né? Gente na pobreza, com fome. Quantidade de emprego. funcionário de indústria, né? Vamos dizer assim, entendeu? Exatamente. Número de funcionários, talvez em janeiro ou fevereiro, a Hub Local seja a maior empresa de comunicação do Estado, né? Maior que qualquer outra agência que a gente tem aqui. Exatamente, em curto período de tempo. Então, as startups, inclusive, para quem não sabe o que é uma startup, gente, é um pequeno negócio, quase uma ideia ali, um estágio inicial, que você consegue escalar ela em curto período de tempo. Não é médio, não é longo prazo. Então, é um negócio escalonável, tá? Então, realmente precisa escalar aquele negócio. E, geralmente, para você escalar, como eu disse, a dificuldade de você escalar hora homem, né? Não dá. Você tem que embarcar alguma tecnologia, muitas vezes. Raríssimas são as exceções de casos que a pessoa consegue escalar hora homem. Em alguns modelos de negócio até consegue. Então, assim, é exatamente isso. E quando uma startup funciona, ela impacta toda a redondeza dela. Ela atrai investidores, olhares para cá. Pô, tem empresa boa nascendo aqui no Ceará, eu tenho que estar lá. Né? Quando a gente iniciou, salvo me engano, a Bossa, que é uma das nossas investidoras, ela não tinha nenhum investimento no Ceará. Quase nenhum. Na época que a gente iniciou, 2019, ela começou, aí veio a Agenda Edu, veio outras aí, que foram atraindo os olhares. O que aconteceu? Ela investiu na Hub Local. A Agenda Edu funcionou, até teve uma venda recentemente agora, saíram, deu muito recurso para o investidor, para os empreendedores. E isso é o que movimenta, né, esse mercado. Então, a gente precisa de bons cases, de cases que funcionem. Então, foi por isso que quando a gente se juntou com o Marquinhos, né, com o Strauss, naquela época, a gente, óbvio que eles ajudaram a gente para mudar o nosso paradigma também, que a gente não sabia, não entendia nada desse mercado, eles ajudaram a gente nesse aspecto, mas a gente demorou um tempão para conseguir, né, sair, né, daquele estágio inicial, mas a gente não desistiu, porque a gente acreditava que era importante ter a Cordel Ventures, né, ter o Best Design, ter todo mundo que está aqui ao nosso redor, esse momento aqui era importante. E a gente conseguiu. Aí fica uma provocação aí, Fernando. Vamos falar mais de Martex no nosso meio. Acho que é super importante. Startups, de maneira geral. Falar de startups, tecnologia no nosso meio, que é super importante. Eu acho que sim, viu, meu amigo? É a primeira vez que a gente está tratando isso aqui no espaço, né? Mas nosso meio não é só o espaço foi o que deu mais visibilidade, mas existe o portal ali que é acessado por toda essa galera que pode buscar a ajuda de vocês. Existe o impresso. E já fica o convite aí para a gente deixar uma página no impresso da próxima vez para colocar com conteúdo sobre esse assunto. Eu acho que é bacana, é muito válido, se vocês aceitarem. Assim, deixe nas suas mãos, que aí você vê com o Felipe, com quem mais, para escrever esse conteúdo para a gente levar para o mercado. O próximo sai em fevereiro. Vou pedir a Camila para falar contigo. E assim, esses exemplos que você falou aí são exemplos que realmente... A Agenda Edu, eu nem lembrava, mas muito bacana. Tem outro, acho que é Duke Hub, que é da Marília. Também bacana, entendeu? Temos a Muda Meu Mundo. Muda meu mundo. Para quem não sabe, o Ceará tem um unicórnio, né? Para quem não sabe o que é unicórnio, são startups que valem mais de 1 bilhão. E a gente tem um unicórnio aqui que é a Arcos Educação. Arca Educação, né? É o primeiro unicórnio cearense. Quem sabe a Hub Local vai ser o segundo, né?
Amém. Estamos lutando. Muito bom, viu, pessoal? Bom demais. Valeu, obrigado.